Então, inicialmente, vai falar o delegado Mauro Vinícius, tá, que é o chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal no Estado. O delegado Mauro Vinícius é o terceiro na hierarquia do Estado da Polícia Federal. O delegado Mário Luiz Vieira, que é o chefe da DRE, que é a nossa Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E o delegado Noeci da Silva Mello, que é o chefe da delegacia aqui de Caxias do Sul, que foi quem conduziu as investigações da Operação do ônibus. Né? Então, primeiro, passar a palavra para o delegado Mauro Vinícius. Senhores, hoje para nós, a Superintendência do Rio Grande do Sul, principalmente da Delegacia de Caxias do Sul, é um dia de extrema satisfação. Nós tivemos a satisfação hoje de cumprirmos 34 mandados de prisões preventivas de suspeitos envolvidos no tráfico internacional de drogas. Sem sombra de dúvida, nós desarticulamos uma organização criminosa senão maior traficante que atua no Brasil hoje, entre os 3 maiores traficantes. Esse sujeito está erradicado no Paraguai, temos mandado de prisão contra ele, mas por questões que são burocráticas e envolvem uma questão mais de diplomacia do que de judiciário, nós não conseguimos até então cumprir o mandado de prisão em questão. Mas é uma prisão que está em aberto, estamos com as negociações em andamento, e mais hora menos hora, essa prisão também vai ser cumprida. As prisões se deram em 4 estados da Federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Essa organização criminosa era de uma alta lesividade para a sociedade gaúcha, porque eles distribuíam 500 quilos de cocaína, em torno de 500 quilos mês de cocaína nesses estados que eu salientei para os senhores anteriormente, e 200 quilos, aproximadamente, o entorno de 200 quilos de cocaína pura vinha, ou para o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, para ver o poder dessa organização criminosa. Então, realmente, hoje, dentro da política que a Superintendência da Polícia Federal busca implantar no Estado, que pode parecer até um pouco utópica, e até considero até que seja, mas a ideia é que nós erradicamos o tráfico no Rio Grande do Sul. É para isso que nós estamos atuando. E um exemplo está aí. Nós não aceitamos essa prática do tráfico de entorpecentes. Então está sendo feito, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para que esse mal deixe de assolar o Estado. É utópico? É utópico. A gente sabe a guerra que é enfrentar uma situação dessa natureza, mas os resultados estão aí. Nós temos de julho até o presente momento, além da quantidade de cocaína, nós temos só de maconha apreendida 5,5 toneladas, sendo que no estado como um todo, entre as 3 forças repressivas policiais, nós temos 8 toneladas de maconha apreendida. Polícia Federal responsável por 5,5 toneladas. Então, o plano da Polícia Federal no Rio Grande do Sul está dentro da conformidade que a gente se coloca, está em andamento. A ideia é que traficantes que venham atuar aqui, que venham distribuir droga em grande quantidade, acabem sendo segregados. E na maneira do possível, com certeza vão ser todos. Esse cidadão que está foragido hoje, ele, em curto espaço de tempo, ou no máximo, num período de 6 meses, nós queremos ver se já esteja cumprindo pena, ou pelo menos já segregado. Então essa é a ideia que hoje se implanta no Estado. Dos 34 mandados de prisões que foram cumpridos, nós cumprimos 24 prisões no Rio Grande do Sul, sendo 9 em Bento Gonçalves, 1 em Caxias, 8 em Passo Fundo, 2 em Porto Alegre, 1 em Vacaria,
uma em Sapucaia do Sul e 2 em Protásio Alves. Em Santa Catarina foram feitas 5 prisões, 2 em Itapema, 2 em Balneário Camboriú e uma em Joinville. No Paraná, mais 2 prisões em Foz do Iguaçu. E no Mato Grosso foram 3 prisões efetuadas, 2 em Ponta Porã e uma em Antônio João. Isso para dar uma ideia para os senhores da lesividade dessa organização criminosa. Bom, passado esse relato inicial, gostaria de passar a palavra ao delegado Mário, que é o chefe da Delegacia de Repressão de Entorpecentes no estado do Rio Grande do Sul, que pode fazer algumas considerações para os senhores em relação à operação em questão. Ok. Eu quero fazer minhas as palavras do delegado Vinícius e dizer que a minha responsabilidade é grande na forma com que está sendo tratado esse assunto de tráfico de drogas no estado do Rio Grande do Sul. Porque todos os líderes da Polícia Federal, hoje os 3 principais líderes, tanto o delegado Vinícius aqui presente, como o delegado Rosalvo e o delegado Guache, são oriundos da função que hoje eu ocupo, já foram chefes especializados em entorpecentes. E a nossa ideia de repressão entorpecente do Estado é dar prioridade, é, como ele diz, utópica, mas vamos trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar na repressão e também na prevenção das drogas. Essa quadrilha que hoje está indo para a cadeia, vocês têm que ter uma dimensão do que ela fazia. Ela comercializava cerca de 500 quilos de pasta base de cocaína, de cloridrato de cocaína. Isso significa milhões de pedras de crack. A nossa vontade mais ferrenha, seria de combater as bocas, os pontos de venda que tanto mal fazem para os nossos jovens. Nós não temos essa possibilidade. Nós temos deficiência de homens, até a deficiência de tempo para fazer isso. Mas nós combatemos essas quadrilhas que, de uma forma direta, deixam de abastecer centenas de pontos em todos os estados. Esse combate à droga vai continuar sendo feito no ano de 2012. Nós hoje estamos altamente satisfeitos com o resultado da Operação de Caxias do Sul e podemos dizer, sem dúvida, essa que vocês estão vendo aqui, a Operação Dominus, é a maior e a melhor operação do Estado, mas, delegado, em matéria de repressão. O traficante que está lá no Paraguai é um traficante brasileiro, como são a maioria dos grandes traficantes paraguaios, pessoal. São brasileiros que residem lá. Nós temos muita dificuldade em prendê-los lá. Entrar no país estrangeiro, você sabe que eles não podem. Isso envolve acordos internacionais, a polícia paraguaia, a investigação em território estrangeiro. Mas já está abrindo essas possibilidades. Já trouxemos alguns e vamos continuar trazendo, né, delegado? Alguns já vieram, mas nem que seja para manter eles com um mandado de prisão, para que eles não possam botar mais o pé no território nacional. Então tenham em mente que essa operação Dominus foi a melhor do ano e uma das melhores dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Isso, pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Eu vou fornecer mais alguns detalhes mais específicos da operação, então, que foi comandada aqui pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul. O que a Polícia Federal vem tentando desarticular com esse tipo de operação? Nos últimos anos, a forma de atuação do tráfico aqui na América do Sul, ela tem sofrido algumas alterações. O que a gente percebeu, e essa operação a gente desenvolveu ela numa parceria com a Senad, que combate as drogas no Paraguai, a gente percebeu que é uma nova sistemática de atuação do tráfico no sentido de enviar droga para o Brasil. Grandes traficantes paraguaios e brasileiros, a maioria deles foragidos, já condenados no Brasil, como é o caso do chefe dessa organização, eles estão atuando no Paraguai numa espécie de consórcio, em uma região ali próxima à cidade de Ponta Porã, divisa com Pedro Juan Cavaleiro. Ali eles adquirem fazendas, grandes quantidades de terras, e nessas fazendas então a droga vem da Bolívia e da Colômbia por intermédio de aviões que aterrissam nessas pistas clandestinas, e ali eles estão montando laboratórios de refino.
Então vem a pasta base da Colômbia e da Bolívia, chega nessas fazendas, é refinada e transformada em cloridrato de cocaína, que é a forma mais pura da cocaína. Então, nessa forma de cloridrato, eles conseguem otimizar o transporte. Para ter uma ideia, 1 kg de cloridrato de cocaína ele pode render 10 kg de pó de cocaína. Né? Boa qualidade. De boa qualidade. Se tu levar isso para crack, né, então ele pode render 20, 30 quilos. Agora tu pega 500 quilos de cloridrato de cocaína e multiplica por 10, tu chega a algo de 5 toneladas de pó, numa venda final. Então, para ter uma ideia da dimensão dessa espécie de negócio e dessa espécie de crime. E dessa forma, então, otimizando essa droga numa forma de transporte de menos volume, eles enviavam essa cocaína para o Brasil por meio de automóveis, ocultar essa cocaína em tanques, em caneletas, em laterais, de uma forma que dificilmente se descobre ela, a não ser através de um trabalho de inteligência, que é esse que foi realizado. Numa reportagem recente da época, da revista Época, ela trouxe alguma coisa acerca dos maiores traficantes, né, e inserindo como o segundo um traficante que a gente prendeu, né, está preso no Paraguai, na nossa operação do ano passado, na Operação Matriz. E esse traficante que a gente está prendendo hoje é um traficante associado ao Jarvis Jimenez Pavão, que ele foi preso no ano passado e atuava então numa fazenda vizinha dessa fazenda do Pavão, nessa espécie de consórcio, onde eles juntam forças no sentido de corromper servidores públicos do Paraguai, né, e outros servidores públicos, a fim de tornar mais efetivo os seus negócios. Então, através da sistemática, essa droga é enviada, né, pelo menos 200 quilos a gente conseguiu mapear, que seria para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, muito especificamente, né, a Grande Porto Alegre, Passo Fundo e a Serra Gaúcha. Vou abrir aqui agora o espaço aí para os questionamentos de vocês. Né? Você tem que ter uma noção, ó. Ele falou em cloridrato de cocaína, depois é transformado em crack. Cada grama de crack dá 5 pedras. É uma noção exata para ver a quantidade que poderia ser de 115 quilos. Doutor, esse traficante que comandaria no Paraguai é o Pavão ou não é mais o Pavão? Não, o Pavão ele está preso e continua comandando a droga. Só que o Pavão ele atua num sistema de consórcio com outros traficantes. Que é esse que vocês prenderam hoje, esse faz parte desse consórcio com o Pavão, que é esse traficante que atende pelo apelido de Índio, né? O nome dele é Gilmar Ribeiro. Ele é de onde? Ele é de Santa Catarina, ele inclusive já possui uma condenação por tráfico de drogas em Santa Catarina. É o que normalmente está acontecendo com os traficantes brasileiros, não só aqui do Sul, como também lá do Rio. Né? Os traficantes, uma vez que são condenados, são atacados aqui no Brasil, estão se deslocando para o Paraguai e de lá, então, em forma de consórcio, começam a enviar droga para o Brasil. A verdade é que o terreno lá ainda é muito fértil para essa atividade, a repressão é muito pequena. Infelizmente, a realidade é essa. Então, eles fogem da legislação aqui. E a corrupção, né? E nós estamos trazendo de volta, repatriando eles, para cumprir pena aqui. Né? Esses detentos eles estão sendo encaminhados para onde? Isso, todos os presos, eles estão vindo num primeiro momento para Caxias, e daqui eles vão ser encaminhados, os homens para o presídio de Bento Gonçalves e as mulheres para o Madre Teresa em Porto Alegre. Quantas mulheres tem no total? 7. 7 mulheres. Isso. 7 mulheres? 7 mulheres presos. Doutor, o Gilmar, ele está preso no Paraguai ou ele está... Não, ele está solto, ele está foragido e está solto. E esse que é o cabeça aí, professor? Esse é o número 1. 500 mil dólares por mês é a renda. Assim, vocês falaram em 500 quilos, então vinha 200 para os 2 estados do Sul e os outros 300 eram distribuídos nos outros estados, Isso, os outros 300. O que acontece hoje no tráfico de drogas? Hoje o tráfico de drogas está funcionando de uma forma que eu particularmente não estou mais chamando de organização criminosa, e sim de um sistema criminoso. Nesse sistema criminoso, um determinado traficante, ele realiza vendas que não necessariamente sempre para os mesmos compradores. Então é uma espécie mesmo de uma venda numa espécie de varejo em grande quantidade. Então esse traficante, uma vez em consórcio,
Se um traficante do Rio quiser comprar 500 quilos de cocaína dele uma única vez, ele vai comprar uma única vez. Ele tem aquele, ele tem um 500 quilos, exatamente. Então, e nessas vendas, então elas ocorrem, são vendas ponto a ponto, onde um determinado intermediário faz esse contato, é feita aquela venda, utilizando determinados celulares só para aquele fim, que são após descartados. Então, tu não consegue mapear toda a negociação, tu consegue entrar em algumas redes. Por isso, então, que a gente tem essa informação do Serviço de Inteligência da Senage do Paraguai, que ele estaria consorciado, e nesse consórcio o índio ele distribuiria em torno de 500 quilos de cocaína por mês. E desses 500 quilos, o que a gente conseguiu mapear, então, foi a distribuição de em torno de 200 quilos que viriam, então, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O início dessa investigação foi por dentro? Isso, a gente começou a investigar dois traficantes de Bento Gonçalves, e a partir dali, na sistemática da Polícia Federal, que não é atuar no micro e sim no macro, desses dois traficantes a gente subiu a cadeia do crime, então chegou até nesse... Na realidade, a gente mapeou toda a distribuição, inclusive os distribuidores da Colômbia e da Bolívia, a gente tem mapeado e identificado. Claro que aí tem a dificuldade de se tratar de outros países soberanos, que têm legislação própria, e a gente não consegue, então, fazer esse combate efetivo a eles. Essa droga era transportada como? Basicamente, através de automóveis, ocultada em automóveis. Tá, então essas pessoas que foram presas aqui eram todas ligadas ao índio? Todas ligadas ao índio. Todas recebiam drogas do índio. Algumas diretamente associadas a eles, como no caso desse traficante de Bento Gonçalves, que inclusive viajava, né, com frequência ao Paraguai para manter contatos diretos com o índio. Seriam núcleos de quadrilhas, então, uns 3 núcleos de quadrilhas? Na realidade, a gente tem assim, na realidade a gente tem 3 grupos bem definidos. Os distribuidores, mas que todos eles, de alguma forma ou de outra, se relacionam entre si. É o pavão, o índio e o terceiro qual seria? Não, 3 grupos do índio. Isso, 3 grupos do índio. A organização tem subgrupos. Isso, o pavão, o que a gente percebeu também? Que o pavão, que o índio, além de distribuir essa droga, ele possivelmente também estaria auxiliando o pavão em seus negócios. A gente conseguiu mapear algumas visitas do índio ao pavão que se encontra preso no Paraguai. Quantas armas apreendidas? Hoje não teve droga. Não. Isso. A sistemática de trabalho da Polícia Federal, na data da deflagração da operação, ela tem um objetivo bem focado, que é somente cumprir as prisões. Não é mais o objetivo aquele de procurar aprender droga. A droga a gente sempre procura aprender durante a evolução das investigações. Aqui tem uma nota, né, que traz um resumo aí do que foi aprendido na data de hoje. Essas 24 mandatos foi só hoje, né? 24 hoje. Isso. Hoje toda a operação. Não, hoje foram 34. 34 já? 34 prisões. Isso, hoje. Na verdade, o total de prisões eram 40. 6 estavam invadidos. 4 fora do país e 2 que não se conseguiu chegar. Você tem uma ideia mais ou menos de quanto, da quantidade, de quanto por cento da droga distribuída no Estado é responsável por isso? Essas estatísticas, o que acontece assim? Esse é um dos problemas que se tem no Brasil e eu te diria assim, no mundo inteiro, a dificuldade de se mapear em termos de estatísticas o volume de droga consumido. Por quê? Porque a gente não consegue mapear o volume de droga distribuída. Então é muito difícil trabalhar em termos de estatística. O que a gente pode dizer hoje? A gente pode dizer hoje que o índio, né, ele é um dos principais fornecedores de droga aqui para o Rio Grande do Sul. Que ele fornecia parte para Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul. Então só aí já envolve 3 das maiores, né, 2 das maiores regiões metropolitanas, que é Porto Alegre, depois a segunda é a Serra, a Grande Porto Alegre é a Serra, e depois então mais a região de Passo Fundo. Caxias, cidade maior. Claro, eu não tenho agora aqui
O Gilmar Ribeiro. E o Gilmar Ribeiro. Vai estar foragido. Isso. Mas foragido ou não, nem recibo. Quando eles vão para a cadeia, eles continuam, né? O problema... Se for lá do Paraguai, não adianta. Exato, o problema esse é uma outra questão, né, a ser... Tem que vir para cá e a ser combatida, né? Mas claro que uma vez preso, né, e uma vez que se consiga trazer, né, para cumprir essa pena no Brasil, já se dificulta bastante, né? A condição dele continuar comandando. A gente sabe que muitos continuam, mas se dificulta, é bem mais difícil do que permanecendo preso no Paraguai. É comprovado essa posse de terra deles, por exemplo, ou lá na divisa, ou mesmo no Brasil, né? Que tipo de situação se cria? Essas áreas são realmente exterminadas? Terra de ninguém. Terra de ninguém? Ninguém aqui no Brasil, o que acontece? Toda a propriedade utilizada para o tráfico ou adquirida com o dinheiro do tráfico, ela é perdida, né? Então isso vai acontecer. Hoje a gente teve um preso aqui em Protásio Alves, que possui propriedades, né, numa área rural, que a gente vai pedir o sequestro, né? É em torno de 100 hectares. A gente vai pedir o sequestro dessas terras e serão leiloadas no futuro, né? Mas lá no Paraguai a legislação é outra, né? Então é uma questão de soberania. O que acontece? Através de informações de inteligência, a gente conseguiu mapear, a gente tem mapeado, tem imagens de satélite da fazenda desses traficantes, mas a legislação paraguaia é diferente da brasileira. É só terra e benfeitoria, é só terreno? Terrenos e benfeitorias. Para você ter uma ideia, uma dessas fazendas que é a fazenda Quatro Filhos do Pavão, né, até se consultar no Google ela vai aparecer. Ela tem uma estrutura toda montada, desde igreja, campo de futebol, salão de festa, piscina, é uma mini cidade. Só para você ter ideia de pegar o Paraguai, eu fiz uma observação que eu achei bacana. O Paraguai, eu vi um motoqueiro, aqui no exemplo do Paraguai, vi um motoqueiro andando, muitos motoqueiros andando lá. A moto não tinha placa, o motoqueiro não usava capacete, nem camisa e chinelo dele. Olha o que eu falei. Doutor, lá na Colômbia e Bolívia, vocês conseguiram mapear os cartéis lá. Seriam de quais cidades? O senhor não recorda os cartéis? Isso, ali é o seguinte, o que o Paraguai está servindo hoje? O Paraguai, ele é a principal meio de ingresso, a principal fonte de... Não produz, né? Não produz, mas é a principal fonte de ingresso dessa droga para o Brasil. E também, o que a gente sabe? Que o Brasil também é um país chave na distribuição de droga para a Europa. Sim. Né? Então, o que acontece? Basicamente ali, a droga que entra no Paraguai, praticamente todos os cartéis da Colômbia e da Bolívia, eles enviam drogas para o Paraguai. Raciocínio simples, ó. 1 kg de pasta, 4 kg de cloridrato. 4 kg de cloridrato puro, 20, 30 kg de cocaína boa. É bem simples, né? E quanto de dinheiro essa quadrilha movimentava mensalmente aqui no Rio Grande do Sul? O que acontece assim, ó? A gente tem uma informação que nesse sistema de consórcio, eles estão trabalhando mais ou menos assim. Eles trabalham junto e cada traficante é responsável pela distribuição de uma determinada cota de drogas, e dessa cota alguma coisa sobra no final de todas as despesas pagas com corrupção, com transporte, com compra, com tudo. Então, há a divisão desse dinheiro. Segundo informações da Senad, o valor líquido que sobra por quilo de cocaína para um consorciado desse seria em torno de $1.000. Então, se ele distribuía 500 quilos, basicamente a venda líquida dele por mês seria de $500.000. Para cada quilo, no final, sobra como lucro líquido, depois de tirar todas as despesas do consórcio, $1.000.